Diz assim as Escrituras Sagradas: Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham e lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Até aqui, queridos. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos pela tua palavra lida e sabemos que ela é suficiente para encher os nossos corações. Mas pedimos, ó Deus, também, ó Pai, que o Senhor use com graça esse momento para que sejamos edificados e iluminados por meio da exposição da tua palavra. Ó Deus, usa o teu servo apesar dele, e que em nome de Jesus sejamos, ó Deus, de fato confrontados, mas ao mesmo tempo, ó Deus, incentivados a frutificar em Ti. É assim que nós oramos, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Queridos, nós estamos diante de um texto onde Jesus está proferindo as suas últimas palavras. João capítulo de número 14, Jesus já começa a dar indícios verbais de que o seu tempo está chegando, o tempo da sua partida, o tempo da sua morte, assim como fora profetizada pelos profetas no Antigo Testamento. E nesse momento ele está se despedindo das pessoas, e a palavra que ele deixa para os queridos discípulos ali é: não fiquem preocupados, não turbem o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Isso está lá em João 14, versículo 1. Então, a partir do capítulo 14, as suas palavras são palavras que prometem não só uma questão de um consolo, mas também promete um consolador, aquele que vem da parte de Deus. Não é um outro, como uma pessoa diferente. No grego, essa expressão, ela significa da mesma natureza, no entanto, é diferente do que eles estavam acostumados. Jesus tinha um ministério de consolação do seu povo. Ele consolava o seu povo através de cura, ele consolava o seu povo através de milagres, mostrando que esse Cristo, que ele mesmo era o Messias de Deus, o prometido de Deus, que havia sido profetizado pelos profetas. Jesus, depois de dissertar a respeito do Consolador, Jesus, ele traz no capítulo 15 uma parábola, numa linguagem extremamente simples, numa linguagem agrícola, uma linguagem que o povo estava acostumado a ouvir, usando analogias simples. E aí ele traz aos seus discípulos pelo menos 3 verdades para que esses discípulos vivam nesse mundo tão cruel, que foi capaz de matar o próprio Salvador. Olha só, um mundo tão cruel, pessoas tão cruéis, que foram capazes de matar o próprio Salvador. Às vezes a gente fica pensando que foi um absurdo o que aconteceu com Cristo, com Jesus, mas se ele tivesse aqui no nosso meio, no nosso tempo, talvez a gente, essa igreja todinha, estivesse lá gritando: crucifica-o, crucifica, mesmo depois de ter experimentado de todas as suas benesses. Afinal de contas, Cristo estava cumprindo o papel que ele deveria cumprir, que era morrer em favor dos seus eleitos. Então eu quero trazer aos irmãos aqui, a partir essa breve introdução, 3 verdades que esse texto me aponta. Primeira delas: nós somos cuidados por Deus. Vamos repetir isso? Nós somos cuidados por Deus. Somos cuidados por Deus, a gente precisa se lembrar disso. Mas antes da gente aprofundar nesse ponto 1,
Nós precisamos dar destaque nessa primeira sentença que traz uma verdade extremamente maravilhosa aos nossos corações. Jesus dizendo: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Nós temos aqui a afirmação contundente que não deve ser desprezada na interpretação desse texto. Jesus é a videira, e não só é a videira, mas Ele é a videira verdadeira. Quando Jesus traz essa verdade aos nossos corações, ou aos corações daqueles discípulos, Ele está dizendo que existem outras videiras que são falsas, outras videiras que não são legítimas, mas Ele é a videira verdadeira. Só que Ele não para nessa afirmação, Ele fala que existe alguém que cuida, e esse alguém que cuida é o Pai, o agricultor. Isso é primordial para a gente entender. Por quê? Porque existe um elemento principal que é tido como a principal fonte de frutificação: Jesus. Existe um elemento fundamental, a videira, que é o próprio Jesus. Ele diz: eu sou, ego emi, no grego, eu sou. E há aquele que faz todos os procedimentos necessários para que essa videira estejam com seus ramos saudáveis. Interessante, né? Nós somos cuidados pelo agricultor, que é o próprio Deus, mas só somos cuidados quando estamos conectados, ligados a essa videira. O cuidado de Deus passa por um exame dos seus ramos. Irmãos, todos nós somos alvos dos olhares do Senhor. E esses olhares são olhares graciosos, porque aquele que está ligado à videira, esse frutifica, mas ele continua sendo cuidado por Deus quando ele é limpo, para que ele frutifique cada vez mais. E há um cuidado com a videira. Repare que o cuidado é com o ramo, sim, o ramo é alvo do cuidado, mas há um cuidado com a videira, porque a videira precisa ser imaculada. Jesus não tem mácula. Jesus não pode estar conectado a ramos que não frutificam. Se há um cuidado de Deus para com as nossas vidas, há um cuidado muito maior de Deus com a figura de Jesus. Por quê? Porque Jesus é o Salvador dos ramos. Jesus é o Salvador de cada um de nós. Jesus é aquele que sustenta os seus ramos. Jesus é aquele que, de fato, traz a melhor seiva para que os ramos frutifiquem de maneira saudável. Esse exame ele é necessário para enxergar os galhos deficientes. Jesus, ele penetra, ele sonda os corações. Ele olha diretamente para nós para poder enxergar os galhos deficientes e os galhos saudáveis. Em outra passagem, Jesus ele vai dizer que crescem joio e trigo no meio da igreja. E cabe quem separar o joio do trigo? O próprio Deus. Isso é um cuidado de Deus. Nós sermos separados daqueles que não são parte da aliança do Senhor. Nós estarmos preservados da companhia dos injustos. Nós estamos preservados das companhias dos perversos. O texto fala que os galhos deficientes, eles são cortados, pois na videira verdadeira é impossível ser ineficiente em suas atribuições. De contrapartida, os galhos saudáveis, eles são limpos com uma finalidade: para que todos nós sejamos, ou todos os galhos produzam mais frutos ainda. Queridos, nós já estamos limpos pela palavra que o Senhor anunciou a cada um de nós. Mas essa limpeza, ela não pode ser simplesmente uma limpeza estética. Não é aquela poda que ele faz para deixar aquela árvore bonita. Ele faz essa poda para que essa árvore cumpra o seu papel, que é frutificar. Portanto, há um cuidado da parte de Deus em preservar a videira, como eu disse, Cristo. E dois tipos de cuidados com relação
a essa videira, primeiro, um cuidado mais para o lado negativo, aquele que não dá fruto, ele corta, mas também há um cuidado positivo, aquele que dá fruto, ele cuida mais ainda, ele limpa mais ainda, para que esses ramos, eles continuem frutificando e frutifiquem cada vez mais. Em nenhum caso, a videira pode perder a sua beleza. Cristo não pode perder a sua beleza. Em que sentido que eu estou falando isso? Porque a beleza, segundo as palavras de Platão, por exemplo, ela nunca pode estar desassociada da verdade. Uma coisa só é bela porque ela é verdadeira. E uma coisa só pode ser verdadeira porque é bela. São duas coisas que andam juntas, e infelizmente nos dias de hoje, a gente tem perdido essa questão, a gente dicotomiza essa situação, achando que bela é uma coisa e verdade é outra. Não, as duas coisas estão andando juntas, porque elas são essencialmente a mesma coisa. Uma coisa não é estar conectado a Jesus e ser tratado para Jesus simplesmente para ser belo. Isso não significa necessariamente um tratamento. O tratamento vem quando entendemos de fato que nós somos chamados para frutificar muito mais. Segundo aspecto, de maneira rápida aqui, queridos irmãos, nós somos dependentes de Deus. Se de um lado nós falamos que somos cuidados por Deus, nós somos dependentes de Deus. Versículo de números 4 e 5, se você tiver com a sua Bíblia aberta, diz assim: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Vamos repetir essa última sentença? Porque sem mim nada podeis fazer. Um dia o homem quis gritar: eu não dependo de Deus. Quando foi isso, pastor? Lá no Éden. Quando ele pegou do fruto que não era para se comer e comeu. Ele falou assim: não preciso de Deus. Aliás, eu posso ser como Deus. Essa autonomia do ser humano trouxe um monte de prejuízo, porque traz uma falsa sensação de liberdade à nossa mente. Traz uma falsa sensação de autonomia, e na verdade nós não somos autônomos. Não existe a nossa vida sem estar conectado na palavra do Senhor, ou sem estar conectado no próprio Jesus. Talvez essa frase seja a mais emblemática: sem mim nada podeis fazer. É triste, queridos irmãos, quando a gente vê muitos crentes que não estão conectados mais em Cristo Jesus. Ah, pastor, mas aí não são crentes. São crentes, só que não creem mais no Evangelho, não creem mais em Jesus Cristo, o Filho de Deus, não creem mais em Jesus Cristo como aquele que de fato cura as nossas feridas, não creem mais em Jesus Cristo como aquele que de fato salva a nossa vida da perdição, não creem na igreja, não creem no corpo do Senhor, não creem no sacramento, não creem nas doutrinas básicas da fé. Pelo contrário, estão desassociando dos seus corações todas essas verdades para viver a ilusória liberdade da cabeça do ser humano. Quantas tentativas filosóficas nós observamos ao longo da história. A morte de Deus, pregava Friedrich Nietzsche: Deus está morto, Deus não intervém mais, Ele não é relevante mais na nossa sociedade. Não é verdade, o texto está dizendo isso. O texto está dizendo que nós somos de fato dependentes do Senhor. Nesse ponto da parábola que Jesus está propondo, ele trata de uma maneira muito direta sobre a vinculação de um ramo à árvore.
a vinculação desse ramo até a árvore. Segundo Jesus, um ramo desconectado da videira não é capaz de produzir frutos, pois ele não é por si só autossuficiente, ele não produz nutriente, a seiva para tal tarefa. São palavras simples, mas que carregam em si uma profunda reflexão. Somos dependentes dessa videira. Igreja precisa ser dependente não do seu pastor, não do seu corpo docente da escola dominical, não dos seus presbíteros, não dos seus diáconos, não do templo. Igreja precisa ser dependente de Cristo. E é engraçado, irmãos, que a gente vai criando um monte de dependências na nossa vida, não é? Por exemplo, dependências químicas. Quantos de nós usamos acertadamente, tá, queridos irmãos? Medicações. Há uma dependência, um distúrbio no nosso corpo e a gente precisa com que haja uma intervenção médica, né, medicamentosa, para que o nosso corpo ele continue saudável. Uma dependência. Tem gente que cria dependência emocional. Uma dependência que está pautada no outro. E aí, quando esse outro, ele simplesmente cai, quando esse outro simplesmente é levado a alguma situação que ele não consegue ser um suporte mais, ele derruba a nossa vida, porque nós estamos dependendo dessa pessoa. Tem gente que depende do status social. E aí eu quero direcionar mais para o dinheiro. Não conseguem viver, talvez, um padrão um pouco mais baixo do que já viveu um dia. E acontece nas nossas vidas depressões, ansiedades, sentimento de que não valemos nada. Nós criamos muitas dependências, e eu poderia ficar aqui, talvez a manhã inteira, falando de dependências. Só que a principal dependência que nós devemos ter, ou talvez a única dependência que deveríamos ter, é a dependência de Cristo Jesus, porque sem Ele a nossa vida é interrompida, sem Ele a nossa vida é lançada ao inferno. Cristo Jesus é dependente, nós somos dependentes de Cristo Jesus, e Cristo é suficiente para a sua igreja. Nós não precisamos de espetáculo no culto, nós precisamos da presença real de Cristo. Nós não precisamos de muitos instrumentos, graças a Deus a nossa igreja tem, e irmãos que tocam muito bem, mas eles não são essenciais no culto, Cristo é essencial no culto. Nós não precisamos de pastores muito mais eloquentes, nós precisamos de Cristo verdadeiramente agindo nos corações das pessoas. Eu lembro que uma vez eu estava fazendo um passeio de bicicleta com os meus amigos adolescentes, tem muito tempo então isso, e a gente parou perto de uma praça no centro da cidade, e estava tendo um evangelismo, né, que se coloca umas caixas de som, e tinha até uma banda muito boa tocando uma música, que eu até me recordo qual. E aí a gente ficou impactado por aquela música, muito bem tocada, muito bem cantada, e veio o pastor falar algumas palavras. Palavras simples. Ele não usou da sua eloquência, ele não usou de nenhum artifício de oratória, ele simplesmente disse: queridos que estão aqui, se vocês não conhecem a Cristo, vocês precisam conhecer o Salvador da alma de vocês. Basicamente essa a mensagem. Eu já era cristão e eu fiquei observando como seria o comportamento das pessoas que estavam ouvindo. Palavras simples, mas que de repente começou a trazer uma grande comoção a todos que estavam ouvindo ali, e algumas pessoas se chegaram até aquele pastor e aquela banda, e começaram a se entregar a Jesus ali no centro da cidade, naquela praça, com palavras simples. Não é a complexidade, mas é porque aquela pessoa compreendeu que ela de fato é dependente de Deus. Último lugar, queridos irmãos,
o texto me mostra que nós somos julgados por Deus. Versículos 6 e 7. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham e lançam no fogo e o queimam. Se permaneceres em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Queridos, embora muitos comentaristas falem que esse texto não trata de um julgamento, eu quero trazer uma perspectiva de que sim, trata-se de um julgamento. Trata de um julgamento porque existe uma sentença. Mas eu quero que você olhe com bastante atenção como esse texto é trabalhado. Ele é trabalhado na seguinte questão: se a pessoa não permanece em Cristo, se não permanece na videira, é uma pessoa que de fato não tem compromisso com Cristo. É uma pessoa que não tem compromisso com o Salvador. E se não tem compromisso com o Salvador, esse agricultor que é o Pai, ele corta. Quando essa pessoa não está frutificando, ela está dizendo assim: eu não preciso da seiva da verdadeira videira. E ela começa a não receber todos os nutrientes, e aí ela é um ramo, essa pessoa é um ramo que não produz. E aí o agricultor, como é muito cuidadoso, ele corta da videira. Ele lança para fora de Cristo. Mas repare que ele não lança simplesmente fora de Cristo para o inferno, para o fogo. Ele lança e deixa. Porque aquele ramo, ele está seco, conectado na videira, mas quando ele sai também para poder ficar à parte, quando é lançado fora, ele continua seco e vai secando, secando, até que alguém olhe e fala assim: bom, esse tem que ir para o fogo. Deus, ele separa o ramo para mostrar para esse ramo que o problema está com ele. Ele está seco, conectado em Cristo. E se estiver sozinho, ele vai secar ainda mais. Às vezes a gente é assim. A gente está em Cristo, só que a gente está seco. A gente não produz, a gente não dá fruto. E às vezes a gente culpa a Deus, a gente culpa o corpo do Senhor, a igreja. Só que o Senhor é tão poderoso, o Senhor é tão cuidadoso que Ele corta, lança fora, deixa à parte, e aquela videira, ela simplesmente seca. E quando ela seca, aí vem a sentença, ela é lançada depois para o fogo. Queridos, mas o julgamento não fica só aí. O versículo 7 vai dizer: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Aqui, queridos, não está dizendo a respeito de trazer uma palavra de tudo que a gente quer. Parece muito óbvio, né? Então eu vou pedir ao Senhor, eu estou conectado no Senhor, então vou pedir para ganhar na Mega Sena. Não é assim que funciona. Eu vou pedir para coisas ilícitas, não é assim. Está dizendo que o Senhor, Ele é tão cuidadoso, que Ele pega as necessidades dos seus ramos, dos seus eleitos, e Ele transforma essa necessidade em provisão. Necessidade em provisão, essa é a transformação que a gente precisa da nossa vida. Aquilo que está faltando na sua vida, Deus promove, Deus providencia. Partindo para o fim aqui, queridos, algumas considerações. A primeira delas: o cuidado de Deus muitas vezes dói. O cuidado de Deus muitas vezes dói. Reparem, aqueles que dão frutos, Deus limpa mais ainda.
Bom, eu não sei, nunca conversei com a árvore, ainda bem, né? Porque senão eu estaria em outro lugar, não segurando o microfone. Mas, partindo do pressuposto que a árvore é um ser vivo, imagina que as suas folhas estão sendo cortadas por uma grande tesoura, que há uma espécie de algum equipamento que precisa raspar ali alguns galhos para que os bichos não sejam ali eficientes em destruí-la. Imagina se isso fosse o seu corpo. Imagine se para você melhorar, você precisa ser arrancado de certa situação. Precisa ser raspado o seu corpo. Deve doer. Então até mesmo o cuidado positivo dói. O cuidado de Deus às vezes dói. Sabe por quê? Porque Ele quer que você produza mais. E às vezes, para produzir mais, Ele limpa a sua vida de que maneira? Te tirando algo que você gosta muito, mas nem sempre essa coisa que você gosta muito agrada ao Senhor. Mas o cuidado dói também, porque às vezes Ele arranca aqueles que não estão conectados verdadeiramente e não estão produzindo. Ou seja, muitas vezes, queridos irmãos, o cuidado do Senhor dói. Para sermos cuidados pelo Senhor, precisamos lembrar disso. Que às vezes o Senhor, Ele vai lá, numa ferida, e faz aquele processo de raspagem. Quem já passou por esse processo sabe, tem que tomar até anestesia, porque dói. Para que aquela ferida seja limpa, e assim, essa ferida ela seja curada. Segundo lugar, precisamos ter consciência de que Deus não quer de nós, seus ramos, uma videira medíocre na frutificação. Aquele que permanece no Senhor, esse dá muito fruto, e Ele pega, limpa para que Ele dê muito mais frutos. É muito medíocre da nossa parte, chegar e dizer, Senhor, está aqui, a minha vida espiritual, eu já produzi 100 frutos, Ele vai falar assim, mas está pouco, mas o outro lá fez 80, não, mas eu estou falando é de você, você podia ter produzido mais. Não podemos cair no comodismo, e aí Ele trata de você, falou assim, você trouxe 100, agora na próxima você traz 120, e esse processo, ele vai continuando. Não podemos cair na mediocridade, de que está tudo bem, a igreja está com uns 600 membros, está ótimo, sempre esteve assim, precisamos aumentar, porque se tivermos aqui mais pessoas, significa que o Evangelho está sendo anunciado para mais pessoas. Terceiro, devemos parar com o pensamento de passividade, e começar não só a receber de Cristo, mas também frutificar. Reparem a palavra do apóstolo Paulo, porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei. Às vezes a gente é muito passivo, né? A gente recebe do Senhor, mas na hora de entregar, não entrego. Não, eu não tenho que ir na igreja, eu não tenho que entregar os meus dons, os meus talentos, não tenho que dizimar, não tenho que fazer nada disso. Devemos romper com esse pensamento de passividade. Quarto lugar, será que estamos vivendo uma vida de autonomia que não existe? Será que a gente acha que consegue mesmo viver sem a videira verdadeira? A gente bate no nosso peito e fala assim, não, tudo bem, eu não preciso de Cristo. Às vezes a gente vive assim. Em último lugar, queridos, temos a consciência de que Deus olha com cuidado os nossos frutos, porque muitas vezes nós mesmos desprezamos os nossos frutos. Deus, Ele olha para o fruto que você dá. Fruto não é quantificado, embora eu tenha usado uma analogia aqui, mas fruto é analisado. Deus, Ele olha para você e vê os frutos, porque afinal de contas, nós fomos criados, nascidos em Deus, para as boas obras,
precisamos lembrar de que nós somos salvos para produzir frutos, para produzir boas obras. E às vezes a gente se esquece disso. Deus cuida de nós, Deus nos faz dependente dEle, ou somos dependentes dEle, mas Deus julga também os nossos frutos. Ele olha para aquilo que você está produzindo. E a minha expectativa é que você viva de fato, uma vida que produza para a glória de Deus. Frutos que sejam bênção para a sociedade. Frutos que sejam bênção para a sua família. Frutos que sejam bênção para o seu trabalho. Frutos que sejam bênção para os seus amigos. Frutos que sejam bênção para a sua faculdade. Deus quer te usar poderosamente. Seja limpo pela palavra que está sendo anunciada a você. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esse momento de explicação e explanação da Tua palavra. Que ela seja, ó Deus, cada vez mais colocada em nosso coração de maneira firme e forte, confrontando, ainda que doa em nosso coração, ó Pai, mas nós queremos frutificar para a glória do Senhor. Ó Deus, nos ajude nessa tarefa, que nós possamos, ó Deus, trazer frutos, ó Deus, que são frutos, ó Deus, que glorifiquem ao Senhor, frutos, ó Deus, que despertem em outras pessoas o arrependimento e a conversão dessas pessoas. Oramos assim, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém.